Muito boa tarde, né? Eu estava dando bom dia. Muito boa tarde de novo, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares queridos, todos vocês aí. Eu agradeço de novo e vamos caminhando, levando essa palavra adiante e ajudem aí a levar essa palavra, não é? Quem não é inscrito ainda se inscreva, quem já é inscrito encoraje outras pessoas da família a se inscrever. O objetivo aqui é levar essa vida adiante, a vida de Deus. Então, continuar nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, lição 39. A vida da igreja e seus 3 aspectos. A gente vai falar aqui rapidamente de 3 aspectos da vida da igreja. Vida de reuniões, vida familiar e vida social. A igreja é o ponto central da economia de Deus. É o resultado da obra redentora de Cristo na cruz, que culminará na manifestação do reino milenar, na era vindoura e na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, na eternidade. Ela não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, mas um organismo vivo, o corpo de Cristo. Como tal, ela depende da vida, assim como o corpo depende da vida física para existir. A vida do corpo de Cristo é a vida divina, que flui entre os membros por meio da comunhão. A comunhão é como a corrente sanguínea do corpo humano que leva oxigênio a cada membro e os enche de energia. Como o corpo de Cristo, nossa comunhão também nos enche de vida e energia, a fim de expressar e representar o Senhor em santidade na terra hoje. A comunhão dos membros do corpo de Cristo se dá principalmente nas reuniões da igreja. Nesse ambiente cheio de vida e frescor, os membros podem exercer a mutualidade a fim de cumprir uns aos outros, aliás, de suprir uns aos outros, cuidar uns dos outros, aperfeiçoar uns aos outros e edificar uns aos outros. Nesse corpo, cada membro funciona a fim de que o próprio corpo efetue o seu próprio crescimento em amor. E as reuniões da igreja são o melhor lugar para isso. A vida da igreja, contudo, não se restringe às reuniões. Ela ainda inclui também a vida familiar e a vida social. Não devemos viver Cristo apenas quando nos reunimos com os irmãos, mas também no convívio de casa. Não podemos ter um viver com os santos no local de reuniões e outro com os membros da família em casa. A atmosfera santa que buscamos ter nas reuniões da igreja deve transbordar para um ambiente familiar a fim de que toda a família seja salva. Que o Senhor tenha domínio em nosso lar e na nossa família e que nós o expressemos ali. O mesmo deve ocorrer em nosso ambiente de trabalho, na escola e no convívio com toda e qualquer pessoa. Esse é o aspecto social da vida da igreja. O que é a igreja? E aí eu vou ler alguns versículos para vocês em cima disso, porque senão é bastante coisa para a gente pensar. O que é a igreja? Eu vou ler aqui os versículos sobre a igreja para vocês, alguns. Mateus 16, 18. Não, Mateus 16, 28. Estou doidão. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu vou ler mais alguns versículos aqui para vocês antes, né? Jesus pergunta para os discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos, quem diz o homem, quem diz ser o Filho do Homem, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou outros algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, a igreja é o mistério que é o corpo de Cristo.
Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo, certo? A igreja como corpo de Cristo de novo, Efésios 1, 22 e 23, tá certo? Efésios 1, 22 e 23. Deixa eu ler para vocês. Efésios 1, 22 e 23, cheguei. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então dá mais aqui uma prova de que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é o complemento, a noiva de Cristo. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Certo? De novo. Ela é a casa de Deus. 1 Timóteo 3, 15. 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ela é o novo homem. Colossenses 3, versículo 10 e 11. Rico isso, hein? E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Isso é a igreja. Maravilhoso. Os elementos constituintes da igreja. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, versículo 2. Opa, chegando lá. 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui é o aspecto constituinte da igreja. Os dois aspectos da igreja. A igreja no aspecto universal, eu já li lá, né, Mateus 16, 18, e a igreja no aspecto local, Mateus 18, 17. Mas eu vou ler de novo, tá, gente? Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o aspecto universal da igreja. Agora o aspecto local, do limite do município, né? Da cidade, como era Corinto. Mateus 18, versículo 17. Ó. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ok? A designação da igreja, ela não tem nenhum nome especial. Ela pode ser identificada pelo nome da cidade onde está. Então vamos ler alguns versículos aqui também. Atos 8, 1. Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Vamos lá? 8, 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ok? Agora, Atos 13, 1. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. A igreja é em uma cidade chamada Antioquia. E ainda tem Apocalipse 1, 4 e Apocalipse 1, 11 para a gente confirmar isso também. Apocalipse 1, 4, Apocalipse 1, 11. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E Apocalipse 11, dizendo o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram cidades da Ásia, né? Ok?
A vida de reuniões, vou ler um versículo pelo menos. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, versículo 25. Vida de congregar, certo? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ok? Um requisito da vida espiritual se reunir. João 10, 3. Ok? João 10, versículo 3. Cheguei. João 10, 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. E a importância das reuniões dos crentes. Vou ler Lucas 24, de 36 a 36, ok? Lucas 24, de 36 a 36. Está bem no final. De 33 a 36. Está bem no finalzinho aqui de Lucas. 33 a 36. Pronto, cheguei. Ó. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e até apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Muito rico, né? Os diferentes tipos de reuniões que os crentes devem fazer. Eu vou ler um versículo de cada. Para partir o pão, Atos 27, que é a ceia do Senhor, né? Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, a igreja que eu congrego, por exemplo, a gente parte o pão todo domingo, porque é o primeiro dia da semana, com base nesse versículo aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, tá certo? Atos 20, versículo 7. Se alguém perguntar, você lê aqui. Para a oração, Mateus 18, 19 e 20. São as reuniões aí da igreja, para congregar, não é? Mateus 18, 19 e 20. Pronto. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Para o exercício dos dons espirituais e edificação mútua. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Não, 14, 26, não é 14 e 26. 14, 26, cheguei. Ó, aqui diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Isso é um culto normal. Tem salmo, tem a música, tem a palavra, a revelação, alguém fala em língua, alguém interpreta. Isso é o culto, né? Para o exercício dos dons espirituais, ok? E para ler a palavra e ouvir as mensagens, né? A palavra ministerial. Atos 15, de 30 a 31. E aí a gente termina essa lição, ok? Atos 15, de 30 a 31. Atos 15, de 30 a 31. E a gente fecha aqui. Ó, aqui diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então ali eles foram falar a palavra, né? E eu vou ler por último, para fechar mais bonito ainda, sobre a igreja primitiva.
como é a igreja primitiva, que é o modelo de igreja para o mundo, é o modelo para a sociedade humana. A gente fica gastando tempo discutindo as coisas, é o modelo para a sociedade humana, está aqui. A gente precisa viver isso aqui. Ó, 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que coisa mais rica. Nessa igreja que entra comunista, capitalista, liberal, conservador, entra grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, homem, mulher, tudo. Porque Deus é tudo em todos. Isso é o modelo de sociedade. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor.